Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dione Nascimento do Portal dos Dados, trazendo mais um vídeo, né? Hoje o vídeo será sobre Power BI. Eu quero mostrar para vocês como partir do zero e começar a construir os seus primeiros relatórios, né? Seus primeiros dashboards. Uma observação: muitas pessoas que veem os meus vídeos são pessoas que não são da área de tecnologia, então são pessoas que não vão trabalhar com banco de dados, não vão conectar uma API, né? Muitas pessoas não sabem nem o que seria uma API. Então esse vídeo aqui é voltado para você que trabalha com Excel. Excel, arquivo CSV, né? Você tem várias planilhas e você quer montar um relatório, tá bom? Então eu vou mostrar aqui alguns detalhes, passo a passo. Não quero fazer um vídeo muito longo, né? É realmente para você sair do zero, para você poder montar o seu primeiro relatório, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a área inicial, certo, do Power BI. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar os meus dados. Onde eu faço isso, né? Eu poderia clicar aqui, mas o local que mais a gente utiliza é esse, ó. Conectar a dados de várias fontes. Você vai clicar aqui. Ele aparece aqui, ó, diversos tipos de conexões, né? Nosso usuário desse vídeo, ele vai trabalhar possivelmente com uma planilha de Excel ou uma pasta. Eu vou mostrar primeiro aqui como você faz no Excel e depois como você conecta uma pasta. Não tem muita diferença, não. Vamos lá. Clica aqui duas vezes e aí você vai buscar o arquivo. O meu arquivo, ele está nesse local aqui, ó, arquivos. E aqui eu tenho três arquivos diferentes, tá bom? Eu vou conectar primeiro a esse aqui, recebimentos. Clica duas vezes. Ele vai puxar aqui o meu arquivo e ele vai me dar opções. Ó, nessa primeira, eu vou clicar aqui, né, para poder exibir os itens. Ó, ele já me dá essa pré-visualização. Pessoal, é de praxe você não carregar os dados diretamente, porque você não sabe como eles estão classificados, certo? Em relação à data, se é um texto, se é um número. Então, você vai sempre transformar dados. Abrindo aqui o nosso Power Query, a gente vai avaliar como os dados foram classificados. Ó. Essa primeira coluna é uma coluna de data, essa segunda coluna é uma coluna de números inteiros, essa terceira coluna é uma coluna de texto. Observa, ó, data, você tem um símbolozinho aqui de um calendário. Número inteiro, você vai ter 1, 2, 3. Texto, você vai ter ABC, né? Aqui é o F, né, do estado, também é texto. E aqui é valor. Valor, como é decimal, né, tem vírgula, ele vai colocar aqui, ó, 1.2. Ele já identificou os tipos de dados que eu quero. Mas se eu quisesse alterar, isso aqui é o básico para você. Vamos supor, nesse caso aqui eu vou alterar. Ó, ele puxou como decimal. Excelente. Porém, eu sei que isso aqui é dinheiro. Então, eu quero alterar o tipo. Eu venho aqui, ó, em cima desse valorzinho aqui, com o botão esquerdo do mouse, eu clico e ele me dá as opções, ó. É um número decimal? É um número decimal fixo? É esse aqui que a gente vai escolher, certo? Que é relacionado a dinheiro. É um número inteiro? É percentual? É data e hora? E assim por diante, tá bom? Vamos selecionar aqui, ó, número decimal fixo. Ó, ele está perguntando se eu quero alterar. Quero sim, substituir. Pessoal, observa aqui, porque esse campo aqui é onde tem todas as alterações. Tudo que eu alterar aqui no Power Query vai gerar um campozinho aqui e eu posso depois retornar para ver como estava. Então, olha aqui como é que está aqui, ó, valor, aqui é 1.2, substituir. Pronto, ó, já mudou, já está o cifrãozinho do dinheiro lá, né? Aqui você não vê nada, mas quando a gente representar no gráfico lá, ele fica diferente. Então, voltando, nesse campo aqui eu consigo ver tudo que foi feito. Quando eu importei os dados, o próprio Power BI já faz algumas aplicações, né? Então, se eu fosse realmente puxar do zero quando eu puxei o arquivo, eu estaria nessa primeira etapa aqui, que é a fonte. Basicamente é o que? Eu estou definindo de onde eu estou puxando o meu arquivo. Depois, o próprio Power BI, ele navegou. Como assim navegou? Dentro da minha fonte, ele escolheu um desses dois aqui.
Qual que ele escolheu? No caso lá, se vocês se lembrarem, eu selecionei um campozinho chamado Sheet 1, que é esse aqui. Então, ele vai abrir como uma tabela, certo? Isso aqui é um arquivo binário. Isso aqui você não consegue ver. Quando você clica aqui, ele vai para essa outra etapa aqui de navegação. Excelente? Aqui, se você perceber, ó, ele entendeu que todos os campos que estão lá na tabela, eles são registros. Só que tem um campo lá que é o título das colunas. De imediato, o Power BI já interpretou isso, ó, e ele colocou cabeçalhos promovidos. Se eu clicar aqui, ó, a próxima etapa que ele fez, isso aqui foi tudo o próprio Power BI que fez. Eu não fiz nada. Ó, navegação, né? E cheguei na pasta e ele vai promover essa primeira linha a cabeçalho, tá bom? Só que aqui, ó, você percebe que todos os tipos de dados estão iguais. O próprio Power BI interpretou os dados, né, com base no que ele entende e já alterou os tipos para data, inteiro, texto, texto. E esse aqui foi a gente que alterou, né? Tava decimal, a gente colocou valor. Tá bom? Se por algum motivo o cabeçalho não está ok, né? Ele veio, mas você não concorda. Cadê? Deixa eu voltar. E você quer fazer manualmente você a definição do cabeçalho. Você vem aqui no canto, ó, bem aqui nessa primeira coluna aqui do índice, clica com o botão esquerdo e vai abrir essas opções. Uma dessas opções aqui, ó, você vai colocar usar primeira linha como cabeçalho. Se eu clicar, ele vai criar uma outra etapa aqui, certo? Ele vai truncar ali. Vou fazer aqui. Ó, ele está dizendo, você quer inserir uma etapa? Quero. Entendeu? Então agora, ó, ele pegou aquela primeira linha e colocou como cabeçalho, ó. Johnny, mas já não tinha isso aqui? Tinha. Então, o que que eu vou fazer? Como eu criei essa etapa só para teste, eu venho aqui, ó, no xizinho, ó, e elimino ela. Eu quero excluir. E deixo só essa etapa. Tá bom? Tipo alterado. Excelente. Aqui, pessoal, a gente importou a nossa primeira tabela. Tá bom? Vamos fechar aqui a aplicação. Pronto. Com essa primeira tabela importada, ela aparece aqui, ó, todos os campos. Eu já consigo criar alguma coisa. Observação. No lado esquerdo, a gente tem esses campos novos aqui, certo? Novos, na verdade, esses dois aqui, né? Que apareceram, acho que a partir do final de 2025. Inicialmente, a gente tinha só a exibição de relatório, que é esse aqui, que é o nosso Power View. A gente tem aqui um modo de exibição de tabela. Eu vou clicar, ó, com o botão esquerdo, ele mostra a tabela. Se eu tivesse mais de uma tabela, ela aparecia aqui embaixo, a gente vai importar mais de uma tabela. E aqui o nosso modelo, certo? Onde a gente faz o relacionamento das tabelas. Então, se tivesse mais de uma tabela, está pedindo, não remova, vou clicar aqui. Se eu tivesse mais de uma tabela, eu faria o relacionamento. O que seria o relacionamento? Vamos entender agora, para ficar mais fácil, como se fosse um PROC-V automático, né, que a gente faz lá no Excel, para quem já trabalha com Excel. Então, ele buscaria um valor aqui em referência a outra tabela, e aí eu teria acesso a todos os outros valores, né, para poder trazer. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer os primeiros gráficos aqui para a gente ter uma noção. Como que funciona? Nessa região aqui, ó, eu tenho todos os tipos, né, de visualizações que o Power BI me dá. Sempre tem atualização, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um cartão, né? O cartão, ó, no meu, como ele atualizou aqui, ele não aparece o tipo de cartão que eu gosto de utilizar. Nesse caso, né, ele aparece esse cartão rápido, eu não gosto. Eu venho aqui e coloco restaurar os visuais padrão. Aí vai aparecer a opção que eu quero, que é esse cartãozinho aqui, tá bom? Quando eu clico com o botão esquerdo, esse elemento já vem para minha área. E aí ele já me dá umas opções, ó, de filtros nesse elemento. Eu não quero filtrar nada. Vou fechar aqui, ó. Agora eu vou colocar um valor. Como é um cartão, eu vou colocar aqui o valor recebido, ó.
Eu posso, só tem um campo, eu posso clicar aqui com o botão esquerdo e ele já puxa direto, ou quando eu tenho um elemento que tem mais de um campo, eu posso arrastar. Botão esquerdo, arrasto e coloco aqui. Observação. Como isso aqui é valor recebido e a gente definiu lá, ó, vou voltar aqui, a gente definiu lá que ele era um valor em dinheiro, né, um valor decimal fixo, ele, por si só, o Power BI, ele já identifica que esse valor aqui, ele é passivo de sofrer uma soma, né, um somatório. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo em cima, você percebeu que aqui eu tive uma alteração, porque eu estou entrando nos detalhes, né, nos atributos desse campo específico. E aqui, ó, em resumo, ele vem com soma. Então, sempre que eu puxar daqui para cá, ele já vem, ó, com soma de valor. Ah, eu não quero que venha como soma, eu quero que venha com valor a média, pronto, a média. Eu vou clicar aqui. Sempre que eu puxar, ó, ele vem a média. Eu vou apertar o Enter aqui, clicar fora, pronto. Agora ele vai aparecer a média. Se eu clicar aqui, ó, média. Só que aqui eu já tinha criado um cartão, tá bom? Eu vou clicar fora, ó, aqui fora, e eu vou puxar outro cartão. Clico aqui, outro cartão. Agora, quando eu colocar o valor recebido, você vai ver que, em vez de aparecer aqui soma valor, é para aparecer média valor. Vamos lá. Vou clicar aqui. Ó, média valor. Tá vendo que o valor é diferente? Tá bom? Ah, eu não quero que puxe a média, eu quero que puxe o mínimo. Aí você vem e mínimo. Clica outro cartão e você vem aqui, ó, em mínimo. Ah, mas eu não queria que ficasse aparecendo o nome mínimo. Aí isso aqui depois a gente vai tirar, ok? Normalmente, é, você vai vir... Normalmente não, já vem como soma, né? Em alguns casos, onde você quer exibir todos os registros, aí você vem aqui e coloca não resumir, tá bom? Quando eu vou fazer isso? Quando eu quero ver uma tabela, por exemplo. Que uma tabela, eu tenho uma tabela, vou puxar ela. Se o meu elemento aqui tivesse como soma e eu colocasse ele na tabela, ó, clicar fora, vou puxar aqui, ó. Soma, clicou fora, clicar aqui, pronto. Você está vendo que ele só aparece uma vez? Porque a soma é o todo, né? Não vai aparecer várias somas. Se eu quisesse que aparecesse todos os registros, eu tinha que vir aqui e no meu elemento colocar não resumir, tá bom? Pessoal, isso aqui é uma configuração básica, né? Vou colocar aqui, você vai ver que vem todos os registros. Por que que eu digo que é uma configuração básica, que você vai definir aqui sempre como é que ele fica? Porque depois de um campo selecionado aqui, você pode muito bem vir, ó, está vendo que tem uma setinha para baixo? E você vai clicar aqui, ó, e você vai escolher. Eu quero que seja soma, eu quero que seja média, eu quero que seja contagem. Só que quando você altera, depois que o campo está aqui, você não altera nesse local. Quer dizer, se eu definir aqui que é contagem, ó, botei contagem, e eu criar uma tabela do lado e selecionar agora esse campo, como é que ele está aqui? Ele está como não resumir, ó. Mas aqui ele está como contagem. Se eu clicar aqui, quando ele puxar, ele não vai puxar a contagem, ele vai puxar o valor fixo que eu defini lá, que é não resumir, tá bom? Então, quero definir como o meu valor vai sempre ser puxado. Ah, eu quero que ele seja sempre como não resumir. Mas depois que eu colocar ele aqui, eu quero que aqui ele apareça a minha média. Aí eu venho aqui, ó, na coluna que eu já selecionei e coloco média, tá bom? Isso aqui é o básico para você. Você escolheu um elemento gráfico, né? Selecionou um campo para ele exibir. Você alterou o tipo aqui, como ele é apresentado, né? Como ele é resumido, se ele é soma, se ele é média, se ele é contagem, tá bom?
Ah, mas aqui fica ruim de enxergar porque eu não consigo ver as limitações, né? As delimitações do gráfico. A gente vai mexer nisso. Como? Quando você seleciona o gráfico, ó, com o botão aqui esquerdo, ele abre aqui, ó, três campos. Esse primeiro é onde você adiciona os dados, né, os campos. Esse segundo é onde você formata o visual, que a gente vai já fazer essas alterações. E esse terceiro é onde você faz algumas pequenas análises, né? Por exemplo, eu quero colocar, além disso, eu quero colocar a média. Vamos imaginar que fosse um gráfico de linha, né? Ele vai me dando o somatório. Ah, eu quero que além do somatório aqui, mês a mês, ele faça uma linha aqui delimitando o que seria a minha média. A gente vai utilizar aqui na análise, tá bom? Então, a gente selecionou esse primeiro aqui, que é a média, e a gente vai formatar o visual dele. Vou clicar aqui. Quando a gente seleciona, cada elemento, pessoal, ele vai ter um campo desse diferente. Nesse cartão, ele me dá valor do balão e rótulo de categoria. Se eu clicar em cima do gráfico, você vai ver que vai mudar aqui, ó. No gráfico, ele já me dá outra formatação, porque cada elemento, né, visual, ele tem um tipo de formatação diferente. Não faz sentido aparecer aqui valor do balão em um gráfico que não tem balão, né? Em uma tabela. Então vamos voltar aqui para a gente fazer os primeiros delimitações, né? Eu particularmente gosto de vir aqui em geral. Eu coloco um título, a gente vai já fazer, mas eu quero primeiro fazer a delimitação do gráfico. Eu venho em efeitos, minimizo aqui, ó, e fronteira visual. Quando você coloca fronteira visual, ó, ele já delimitou. De novo, vou clicar aqui, seleciono o gráfico que eu quero, formatar visual, geral, efeitos, né? Minimizo aqui, isso aqui é a tela de fundo, no caso ele está colocando como branco, né? Não tem efeito. Fronteira visual, selecionei. Aqui eu ainda posso fazer algumas edições, né? Fronteira visual aqui, ó, o contorno, ele está sendo esse preto aqui, né? Eu quero que ele seja arredondado, geralmente eu coloco 15 ou 10, que aí ele fica, ó, como ele fica mais legal, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer só o básico para o vídeo não ficar muito longo. Ah, e os outros? Pessoal, igual Excel. Clica em cima, você vai ver que tem aqui o pincel de formatação. Seleciona o pincel, você vai no outro elemento, ó, e já ficou. Ok? Mais uma vez, clica com o botão esquerdo, ele vai liberar esse campo e você faz em todos, ó. Todos iguais. Até um padrão. Ok? Então a gente já aprendeu nesse vídeo como fazer a primeira configuração básica, né, do nosso elemento. Aqui a gente seleciona. Ah, por que que não está aparecendo? Eu vou clicar fora. Por que que não aparecem as opções? Porque você tem que selecionar o elemento. Selecionou ele, você vem formatar visual. No meu caso, ó, tá vendo esse média valor recebido? Isso é o rótulo. Eu não gosto que ele apareça aqui. Eu venho e desmarco ele, ó. Acabou, sumiu. Ah, mas como é que eu vou saber qual é esse valor? Aí a gente vem aqui, ó, em geral, título, aí eu vou habilitar o título. E aí eu vou escrever. Esse aqui, eu não sei se é a média, vamos colocar. Eu tirei, né? Vamos colocar qualquer coisa aqui. Vamos dizer que é a média. Média. Média do valor recebido. Tá bom? Por padrão, ele vai dar esse tipo, título 3, DIN. Aí aqui é a mesma coisa do Excel, fonte. Ah, eu quero que fique em negrito. Eu venho, coloco em negrito. Ah, eu quero que fique em itálico. Ah, eu quero que fique sublinhado. Certo? Lembrando, pessoal, o gráfico ele também não pode ser muito enfeitado, né? Ele realmente tem que chamar atenção, mas ele tem que chamar atenção para a mensagem, né? Para a informação. E não você deixar tudo colorido achando que isso vai melhorar o resultado, né? A ideia de você criar um relatório com o Power BI é que você ajude na tomada de decisão. Então, até quanto mais limpo for o próprio gráfico, né, fica melhor. Ok? A gente fez aqui a primeira formatação. Só que a gente está nesse fundo branco aqui, ó. Ah, eu queria que esse fundo mudasse. Como é que eu faço? Você tem uma opção. Você pode ir, ó,
Seleciona, porque quando você clica aqui, você está selecionando esse elemento. Quando você clica fora, você está selecionando esse elemento, que é o campo todo. Você pode vir aqui, ó, em exibição, e aqui você vai ver os layouts, ó, que tem, ó, os estilos. Ah, eu quero esse aqui roxo, que eu achei legal. Ah, eu quero esse aqui inovar. Ó, legal. Ah, eu quero esse outro Tidal. Ó, tá bom? Aqui, pessoal, você está definindo o estilo do gráfico. Você pode também procurar e tal. Eu particularmente utilizo o básico. Eu, quando quero fazer alguma alteração, o que que eu faço? Seleciono aqui como se fosse fora, né? Opa, acabei. Se clicar duas vezes, ele acaba abrindo outra. Lembra que eu falei, quando eu clico aqui, eu estou selecionando esse elemento para formatar ele. Quando eu clico aqui fora, eu estou selecionando esse elemento para formatar ele. Eu gosto de fazer assim, ó. Formatar, tela de fundo, que é isso aqui, e aí eu coloco uma cor. Ó, vou colocar esse roxo aqui. Por que não apareceu? Porque aqui embaixo tem uma informação chamada transparência. Se está 100% transparente, né? Então você não consegue ver nada. Vamos mexer aqui, ó. Colocar 50, ó. Tá bom? 100, 0, desculpa. Então, tá a cor que eu escolhi. Ah, eu tenho uma imagem da empresa, uma logomarca, um fundo de um slide, eu quero colocar aqui, você vem procurar e seleciona e você coloca. Eu não tenho nada pronto aqui, eu não vou fazer isso. Tá bom? Então, é assim que eu gosto de trabalhar, mas você pode vir muito bem aqui e definir um estilo. Observação, pessoal, quando você define um estilo, você não está apenas alterando o fundo. Você altera as cores das barras, de como elas aparecem, ó. Se você observar aqui, ó, os temas eles alteraram, ó. Eu vou alterar o estilo aqui, vou clicar em outro, ó, e esses temas vão aparecer diferentes. Ó, tá bom? Por quê? Porque existe a questão do equilíbrio das cores, né? Então, as cores têm que combinar tudo isso para que você tenha um layout mais agradável, né? No primeiro momento que a pessoa olhar ele, tá bom? Então, o que que a gente aprendeu? A gente aprendeu primeiro como importar um arquivo Excel, a gente aprendeu como colocar os nossos primeiros elementos, que são card, a gente aprendeu como puxar um campo para cá, ok? Aprendeu que dá para alterar como ele se apresenta, né? Mínimo, máximo, contagem, eu quero a mediana, eu quero a média, né? Lembrando que quando eu altero aqui, eu só altero nesse elemento. Aí eu quero alterar para toda vez que esse campo for colocado em algum gráfico, né, em algum elemento visual, ele venha com uma média. Eu seleciono o campo, venho aqui em resumo e coloco, eu quero que ele seja sempre a média. Então, a gente aprendeu essa primeira configuração, aprendeu como criar delimitação, né? A gente vem aqui, ó, formatar visual, e aí, nesse caso, eu primeiro tirei o rótulo, lembra o rótulo aqui embaixo? Tiro ele, fui em geral, vim em efeitos, minimizei aqui e criei a fronteira visual. Tirei a fronteira visual, some. Crio a fronteira visual, aparece. Coloquei o arredondamento para ficar nesse efeitinho aqui, ó. Ah, eu quero 60 para ver se fica melhor. Ó, como ele ficou mais, ó. Eu particularmente, ele botou 15, né? Botou 30 ali. Eu particularmente uso 15 ou 10. Quero um efeito de sombra ainda. Venho aqui, ó, formatar, geral, efeito, sombra. Ó, percebe aqui o efeito que ele dá? Tudo isso, pessoal, é a parte de realmente de estilização. É importante para você ter uma boa apresentação, é importante você fazer isso. Esse tipo de aprendizado, realmente você vai ter que vir, mexer, experimentar, para que você possa dizer assim, isso aqui para mim fica melhor, né? Os meus primeiros relatórios eu não utilizava tanto isso, então eu fui, ó, eu acho que se eu colocar aqui um contorno fica melhor. Ah, se eu colocar uma sombra fica melhor. Ah, se eu fizer arredondamento, em vez de deixar o gráfico todo quadrado, fica melhor.
vai de cada pessoa, tá bom? Vamos aqui, visual. Ah, eu quero alterar alguma coisa, porque quando eu coloco data, um exemplo, vou puxar aqui, ó, nesse campo aqui, ó, a gente está com a média, né? Vou tirar aqui a média, né? Vou tirar aqui. Aqui, lembrando que é uma tabela, ó, tabela. Vou tirar, vou puxar o valor como ele está aqui, ó, vou alterar ele porque eu quero que ele venha como não resumir, sempre não resumir. Isso é uma opção minha. Eu clico nele, pego o campo, ó, ou arrasto ou clico e ele puxou todos os valores. Eu quero que junto apareça também a data. Aí eu venho aqui, data, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir várias opções. Por quê? Porque a data, pessoal, ele monta uma hierarquia, né? Ano, mês, dia. Se eu puxar simplesmente a data, ele vai puxar a data como a gente conhece, né? 10 do 5 e tal. Então, eu vou clicar aqui, ó, ele vai puxar lá para. Ah, mas eu não quero que venha desse jeito. Ó. Vê que ele quebrou tudo, ele puxou tudo. Você vem aqui nesse campo aqui, ó, com o botão esquerdo e você, ó, data e hierarquia de datas. Eu quero data. Ah, mas a data veio aqui, ó, terça-feira, 23. Eu não quero que venha assim. O que é que eu faço? Formatação desse campo. Clica com o botão esquerdo. Observa, quando você clica, pessoal, ele abre isso aqui. Se não abriu, né, você tem que ver aqui, ó, ferramentas de coluna. Você vem em formato e aí ele mostra, ó, ele está puxando do formato longo. Não, eu quero formato curto. Alterei, ó. Excelente. Toda vez que eu puxar essa data, ela vem nesse formato. Quero ajustar aqui, tá ruim, ó. Venho aqui, ó, igual Excel, tá bom? Ok? Então, formatei a minha data para que ela apareça. Ah, agora eu quero que venha o F. Vou clicar aqui, ó. Ele vai colocando aqui embaixo. Ah, e agora eu quero que venha o cliente. Tá bom? Vou aumentar um pouco aqui, ó. Pronto, montei uma tabela que tem o valor, a data, o F e o cliente. Ok? Pessoal, para a primeira aula, para vocês realmente terem uma noção dos gráficos iniciais, acredito que tá bom, certo? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo explicando mesmo mais passo a passo, eu peço que vocês comentem aqui, né, e curtam, porque isso me ajuda a entender o que vocês querem, né, e como eu posso auxiliar, né? A ideia do canal realmente é ajudar as pessoas que estão começando, tá bom? Até mais. Obrigado. Não esquece de curtir, comentar e compartilha se você conhece alguém que gostaria de ver esse tipo de conteúdo. Até mais.